Por meio da estequiometria, nós podemos calcular qual o grau de pureza de uma amostra. Ou seja, a gente recebe uma amostra que supostamente contém uma substância e nós podemos determinar qual a porcentagem dessa substância que está presente na amostra. Vamos fazer um exemplo. Na reação entre 80 gramas de calcário com excesso de ácido clorídrico, qual a porcentagem em massa de carbonato de cálcio nesta amostra, se a 27 graus Celsius e 3 atm, o gás formado ocupa um volume de 6,23 litros. Então vamos resolver esse problema. Primeiro vamos escrever a equação química que representa a reação entre o ácido clorídrico e o carbonato de cálcio. Pronto. Esta é a reação entre o carbonato de cálcio e o ácido clorídrico. Eles reagem formando o cloreto de cálcio, água e gás carbônico. Agora temos que verificar se essa equação está balanceada. O que é isso? Temos que verificar se há a mesma quantidade de átomos nos reagentes, que é essa parte que vem antes da seta, e nos produtos, que é essa parte que vem após a seta. Então vejam só, nós temos um cálcio aqui, temos um cálcio aqui, temos um carbono, aqui também nós temos um carbono, temos 3 átomos de oxigênio, aqui nós temos um e aqui temos mais 2 átomos de oxigênio, dá um total de 3 oxigênios. Então o oxigênio também está balanceado. Já o hidrogênio, nós temos um átomo de hidrogênio aqui e 2 átomos de hidrogênio nos produtos. O hidrogênio não está balanceado. O que nós fazemos então? Colocamos um 2 aqui como coeficiente. Agora sim, nós temos 2 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios nos produtos. E o cloro? Nós temos 2 cloros aqui nos reagentes. Lembre-se que o coeficiente multiplica tudo, toda a molécula. Então temos 2 cloros nos reagentes e nos produtos nós temos também 2 átomos de cloro. Então esta é a equação balanceada. Então voltando ao problema, nós queremos saber qual é a porcentagem de carbonato de cálcio, que é este participante aqui da reação, no calcário. E a informação que foi dada sobre os produtos é em relação ao gás formado. Quem é o gás formado aqui? O CO2. Então vamos relacionar este reagente com esse produto. Sempre na estequiometria a gente relaciona os participantes de 2 em 2. Então, pela equação balanceada, nós percebemos que 1 mol de carbonato de cálcio forma 1 mol de CO2. Porque eu sei que é 1 pelo coeficiente, nós temos 1 carbonato de cálcio e 1 CO2 pela equação balanceada. Então, 1 mol de carbonato de cálcio forma 1 mol de CO2. Ok? Como foi dado massa de calcário, então a gente precisa trabalhar com a massa molar do carbonato de cálcio.
Qual é a massa molar do carbonato de cálcio? Olhando na tabela periódica, você vai ver que a massa molar do cálcio é 40. A massa molar do carbono é 12. E a massa molar do oxigênio é 16. Só que nós temos 3 oxigênios, então fica 3 vezes 16. Ok? Então, resolvendo essa conta, 16 vezes 3, 48. 48 mais 12, 60. 60 mais 40, 100 gramas por mol. Esta é a massa molar do carbonato de cálcio. E nós sabemos que o volume de 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, nas CNTP, vale 22,4 litros. Quais são as condições normais de temperatura e pressão? 0 graus Celsius e 1 atm. São as condições em que o processo aconteceu? Não. A reação aconteceu a 27 graus Celsius e 3 atm. Como é que a gente calcula o volume deste gás nas condições normais de temperatura e pressão? A gente utiliza a equação geral dos gases, que é essa bem aqui. Equação essa que vocês já viram lá no estudo dos gases. A pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final, ou pressão 2, vezes o volume final, o volume 2, dividido pela temperatura 2. Vamos considerar que a condição 1 são as CNTP. Qual é a pressão nas condições normais de temperatura e pressão? 1. Qual vai ser o volume desse gás nas condições normais de temperatura e pressão? Não sabemos. Vamos chamar de V1. Qual é a temperatura nas condições normais de temperatura e pressão? 0 graus Celsius. Mas na equação geral dos gases, a gente não trabalha com temperatura Celsius, a gente trabalha com temperatura Kelvin. Como é que a gente converte graus Celsius em Kelvin? Você soma 273. 0 mais 273 vai dar 273. E qual é a condição 2? Vamos considerar que a condição 2 é a condição dada no problema. Qual é a pressão do gás? 3 atm. Qual é o volume desse gás? 6,23. E qual a temperatura que ele se encontra? 27 graus Celsius. Somando, transformando esses 27 graus Celsius em Kelvin, você soma 27 mais 273, que vai dar... Então, resolvendo essa expressão aqui, nós vamos encontrar que esse volume vai dar quanto? Fazendo meio pelos extremos. Então, vai ficar 1 vezes V1 vai dar V1 vezes 300, 300 V1. 3 vezes 6,23 vai dar aproximadamente 18,7. Então, vai ser 18,7 vezes 273. Quanto que vai dar isso aqui? 273 vezes 18,7 vai dar 5.102,37. O 300 está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Logo, esse volume vai dar 17 litros. Esse é o volume do gás nas condições normais de temperatura e pressão. Mas nós queremos saber qual é a massa de carbonato de cálcio presente nessa amostra.
Então, pela estequiometria da reação, 1 mol de carbonato de cálcio forma 1 mol de gás carbônico. 1 mol de carbonato de cálcio vale que massa? 100 gramas. 1 mol de CO2 nas condições normais de temperatura e pressão vale que volume? 22,4. Então, temos que 100 gramas de carbonato de cálcio, que é 1 mol, forma 1 mol de CO2, que equivale a 22,4 litros de CO2 na CNTP. E se ao invés disso nós tivermos 17 litros de CO2? Então, nesse caso, nós partimos de que massa de carbonato de cálcio? X. Resolvendo essa regra de 3, 22,4 vezes x, 22,4x. 100 vezes 17, 1.700. 1.700 dividido por 22,4 vai dar 76. Significa que nessa reação partimos de 76 gramas de carbonato de cálcio. Mas nós tínhamos, na verdade, eram 80 gramas de calcário. Então, qual a porcentagem de carbonato de cálcio nesse calcário? Ou seja, qual é a pureza dele? Aí temos que calcular essa porcentagem. 80 gramas, que é o calcário todo, é a massa completa, 100%. E 76 gramas equivale a que porcentagem? Y. Resolvendo essa regra de 3, encontramos que o valor de Y é de 95%. Então, essa é a pureza do calcário. Vamos ver mais um exemplo. Vamos calcular volume de hidrogênio a 27 graus Celsius e 2 atm, que se obtém na reação entre 8 gramas de cálcio e quantidade suficiente de água. Vamos escrever como que é a reação entre o cálcio e a água. Então é isso, o cálcio reage com a água, formando hidróxido de cálcio e gás hidrogênio. Vamos ver se a equação está balanceada. Temos um cálcio aqui nos reagentes e temos um cálcio nos produtos. Temos 2 hidrogênios nos reagentes e nos produtos nós temos 2 hidrogênios aqui e mais 2 hidrogênios aqui no hidróxido de cálcio. Então dá um total de 4 hidrogênios. Portanto, o hidrogênio não está balanceado. Vamos colocar um 2 aqui como coeficiente. 2 vezes 2, agora sim temos 4 hidrogênios também nos reagentes. E oxigênios nós temos quantos? 2 vezes 1, 2 oxigênios nos reagentes. E nos produtos, 2 oxigênios também. Então a equação química está balanceada. Como é que a gente vai calcular esse volume de hidrogênio? Tem 2 caminhos. A gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui e descobrir o volume nas condições normais de temperatura e pressão e depois jogar na equação geral dos gases. Ou podemos utilizar uma outra equação, que vamos utilizar aqui para que vocês também conheçam. Pela estequiometria da reação, 1 mol de cálcio forma 1 mol de gás hidrogênio. Só que no problema nos deu massa de cálcio. Então vamos precisar da massa molar do cálcio. Então 40 gramas de cálcio, que é a massa de 1 mol de cálcio, formam
1 mol de hidrogênio. E se ao invés de 40 nós tivermos 8 gramas de cálcio? Vão ser formados quantos mols de hidrogênio? X. Resolvendo essa regrinha de 3, 40 vezes x, 40x, 8 vezes 1, 8. 40 está multiplicando, passa dividindo. 8 dividido por 40 vai dar 0,2. Então, partindo de 8 gramas de cálcio, nós vamos formar 0,2 mol de hidrogênio. Isso equivale a que volume de hidrogênio? A gente pode calcular isso facilmente utilizando essa equação. Então, a pressão vezes volume vai ser igual à quantidade de mols vezes R vezes a temperatura Kelvin. O que é esse R? É uma constante chamada constante real dos gases. Qual é a pressão? 2 atm. Vamos colocar os dados aqui embaixo. A pressão do gás, 2 atm. Qual é o volume desse gás? É o que nós queremos calcular. Qual é a quantidade de mols desse gás? 0,2. O valor da constante real dos gases é de 0,082. Isso aqui geralmente é dado nos problemas. Eu não coloquei no enunciado aqui porque eu ia resolver para vocês. Então, é 0,082 a unidade é mol vezes Kelvin por atm vezes litro. E a temperatura em que o gás se encontra é de 27 graus Celsius. Que temperatura isso equivale em Kelvin? A gente soma 27 mais 273, que vai dar 300 Kelvin. Agora é só substituir na fórmula. Se PV é igual a RNT, então V, o P está multiplicando, passa dividindo. nRT sobre P. Então, quanto que vai dar esse volume? A quantidade de mols é 0,2. A constante dos gases é 0,082. A temperatura, 300. E a pressão, 2 atm. Resolvendo essa conta, encontramos que o volume vai ser igual a aproximadamente 2,46 litros de hidrogênio. Esse será o volume de hidrogênio formado nessa reação.